Gente, tudo bem? Tudo. Tá joia. Prontos para o treinamento de hoje? Sim. Lembram o tema? Muito bem. O tema de hoje é uma continuação dos nossos módulos. De uma forma geral, o psicólogo acha que estar dentro das empresas não é possível, porque as empresas não estão voltadas a ajudar pessoas. Isso não é uma verdade. O que acontece é que normalmente o psicólogo não tem uma estratégia. Ele não consegue perceber que ele é a melhor pessoa para cuidar de pessoas. Mas que se eu disser para o empresário que eu vou lá para cuidar de pessoas, ele vai dizer muito obrigado e vai contratar um outro consultor que vai dizer, olha, vem aqui e melhora o seu índice X. Só que essa outra pessoa com uma outra formação está ajudando pessoas, porque quando eu melhoro o índice X, automaticamente estou fazendo as pessoas trabalharem melhor. E as pessoas trabalhando melhor se sentem mais realizadas e, como consequência, isso traz um pouco de tranquilidade, de felicidade. Eu trabalho na área de recursos humanos há 20 anos, mas nunca deixei de trabalhar com treinamento. Então, depois dessa multinacional, eu fui trabalhar numa financeira e aí eu consegui ter a oportunidade de começar a trabalhar também com outro subsistema de recursos humanos, que era de seleção. Acabei entrando numa outra empresa de um segmento totalmente diferente. Eu fui trabalhar com transporte e logística de medicamentos. E aí, nesse sentido de poder olhar para o cliente, perceber o que o cliente entendia, foi fazendo com que eu fosse ganhando autonomia perante a diretoria dessa empresa para ir fazendo os treinamentos que realmente fizessem com que a gente conseguisse continuar ganhando o mercado e continuar sendo competitivo dentro desse mercado. Eu decidi que eu ia fazer uma especialização, eu não tinha só a formação. E quando eu estava no meio dessa formação, uma pessoa da formação que trabalhava numa multinacional espanhola do segmento de BPO chegou para mim e falou: Bia, você não conhece alguém que de repente queira trabalhar com treinamento? E aí eu brinquei com ela, falei, conheço uma pessoa excelente. Aí ela, quem? Me passou o currículo. E aí eu não disse que era eu. Na segunda-feira eu mandei o currículo para ela. E foi muito interessante, porque eu acredito que a formação ajudou bastante, mas era um mundo totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Uma empresa com 100 mil funcionários, mais ou menos, na época, presente em mais de 22 países, e com uma universidade corporativa que era um projeto muito visionário de desenvolver realmente as pessoas cargo por cargo, de subindo sucessões, e eu acabei sendo aprovada. Essa experiência foi riquíssima, porque me mostrou o quanto que nós psicólogos não temos todo o mercado de desenvolvimento nas nossas mãos. Então nós éramos em 20 analistas no Brasil todo, e desses 20 analistas eram apenas 3 psicólogas. Os outros 17 eram advogados, comunicadores, administradores que também atuam na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E que são excelentes, mas são excelentes por quê? Porque se permitem desenvolver competências estratégicas, competências que vai fazer com que aquele diretor, aquele CEO, aquele empresário perceba que a gente está agregando valor ao negócio, que não é um treinamento só para as pessoas irem lá e acharem que o dia foi super divertido e tomarem coffee break e não trabalharem, mas sim que é uma formação que vai fazer com que aquilo retorne para o negócio. E aí eu comecei a perceber que cuidar de pessoas era possível, mas olhando para o resultado. Que quando a gente está olhando para o resultado, a gente está automaticamente melhorando a condição de vida daquele funcionário, a gente está fazendo com que ele se torne mais competitivo, com que ele se torne mais capacitado, com que ele tenha possibilidades de carreira. O que a gente percebe? Que tem um passo a passo. E mais do que um passo a passo, que precisam de ações efetivas dos psicólogos. Ou seja, eu preciso aprender algo que eu não aprendi na faculdade, que é novo. Então eu preciso primeiramente quebrar essa coisa de que não dá para fazer isso, eu não aprendi isso. E não dá, eu posso aprender a fazer uma boa pesquisa de mercado e a entender qual é a necessidade real dessa empresa, o que ela precisa, como que a gente melhora esses resultados, que tipo de palestra, que tipo de workshop, que tipo de treinamento, que tipo de plantão psicológico. Enfim, eu estou pensando em todas as possibilidades que tem dentro das empresas. Mas eu preciso ter planejamento. Sem o planejamento isso não vai acontecer. Precisa realmente se permitir. Acho que a grande questão é nós nos permitirmos.
E é exatamente essa proposta que Psicólogos em Company faz. Se permita viver coisas novas, aprender coisas novas, porque lá na frente é muito gratificante. Eu conheço o Bruno Rodrigues há algum tempo, nós somos amigos pessoais, e eu lembro que eu mandei uma mensagem no Facebook dizendo: olha, acabei de assistir a tua aula, o que você falou a gente já conversou várias vezes, mas eu realmente estou querendo, né, dar um tempo com o marketing digital e voltar a dedicar 100% do tempo à SM Factory. E aí eu lembro que ele falou: não, vamos marcar uma reunião, né? Chama o Fernando, a gente conversa os 3 juntos. E na pior das hipóteses, tem algumas coisas que as pessoas estão me procurando aqui que eu acho que vocês podem ajudar. E aí nós ficamos na teoria das conspirações, tentando imaginar o que é que ele queria falar conosco. E quando ele nos procurou, falou: olha, tem muitas pessoas me procurando para que eu consiga ajudá-los a entrar dentro das empresas, como que trabalha dentro das empresas. Mas não é essa a minha linha de frente. Então o que é que ele fez? Convidou a Bia, nomeadamente, e a nós, a SM Factory, a fazermos uma aula de como psicólogos podem atuar em empresas. Eles vão falar um pouco, dividir a experiência deles um pouco com vocês. A Bia, como psicóloga, já ofereceu muitos treinamentos para empresas, fez muitas parcerias. Eles têm uma empresa hoje chamada SM Factory, acho que eu falei certo. E, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para eles, porque hoje é a aula deles e o show é deles. Bia, Fernando, sejam bem-vindos. E se faltou falar algo, fiquem à vontade, a aula é com vocês. Olá, gente, boa noite. E aí nós preparamos realmente uma aula com muito carinho, com muita dedicação, muito focada em realmente mostrar para os psicólogos o que precisa fazer para estar dentro das empresas. E ficou bem confortável, porque a gente está falando daquilo que é a nossa praia, daquilo que realmente a gente faz bem e faz com sucesso, com as dificuldades de um mercado brasileiro. Não dá para dizer: o mundo é só de flores. Não, tem as dificuldades, mas a gente vai vencendo. E foi impressionante a quantidade de psicólogos que começaram a nos procurar, dizendo: olha, eu tenho um projeto assim, eu não sei como que eu faço, eu quero trabalhar com seleção, eu quero trabalhar com saúde emocional. E aí, projetos sensacionais. Nós começamos a adotar a postura de marcar Skype com essas pessoas, 1 hora e meia, de já direcionar, de já começar a dizer, e as pessoas fazerem e pedirem mais. E aí, falei: Fernando, peraí, agora a gente precisa se preparar para isso. Foi incrível. Todas as semanas nós éramos consultados por novos psicólogos, 2, 3, 4 por semana. Começou a ser o contrário. Deixou de ser aquilo que nós achávamos que era importante, para passar a ser aquilo que as pessoas estavam a pedir do nosso conhecimento. Então eu podia contabilizar as pessoas que nos pediam ajuda para fazer uma proposta, as pessoas que nos pediam ajuda para fazer como contactar uma empresa, como fazer um projeto para apresentar uma empresa. Tudo o que se pode medir pode-se gerir. E aí, no nosso entender, não tinha como se preparar com isso sem entender muito bem a parte de marketing digital, que é uma coisa que a gente não conhece. E aí eu falei: então agora é a hora da gente aprender com o Bruno, porque a gente realmente não entende sobre isso. E ele tinha acabado de lançar a imersão. Fomos assessorados por ele. Ele disse-nos como fazer as coisas. Ele fez-nos a nós aquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida a tanta gente. Ele fez, por exemplo, a nós aquilo que eu fiz à Bia. Isso é muito interessante quando nós temos essa troca. Olha que interessante. Nós damos a uns hoje, recebemos de outros amanhã. Quando eu fui para a imersão, eu sabia que eu ia voltar com muitas coisas. E a imersão tem uma coisa muito fantástica, que é a gente começar a conhecer pessoas sem conhecer pessoas. E eu me lembro que na véspera eu disse para eles: eu tenho a sensação que eu tô indo para um lugar, que eu vou ficar com algumas pessoas que vão se tornar amigos de uma vida toda. E era uma sensação, mas eu não imaginava que de fato iam se tornar amigos de uma vida toda da forma como isso aconteceu. Então, quando nós chegamos na imersão e nós percebemos todo aquele processo, o sentimento era de partilha, de que tudo eu posso partilhar, de que eu não preciso guardar as coisas para mim, eu não preciso ter medo da concorrência, eu posso partilhar. São psicólogos com projetos belíssimos, com projetos para
para ajudar pessoas, mas não é o ajudar no sentido de assistencialismo, é no sentido de realmente mudar a vida das pessoas. E conforme as coisas foram acontecendo, e as dores são tão parecidas, né? Porque tem muita dificuldade nesse processo, cada um com o teu projeto. E no meu caso em particular, acho que mexeu muito, porque eu não percebi que eu estava tão machucada com o fracasso. O Fernando lida com o fracasso de uma forma diferente de mim. E eu acho que eu estava muito cansada, muito desgastada de pensar, dedicar tempo, dinheiro, investimento num projeto e de repente falar, caramba, né? Aonde que a gente errou, aonde que a gente conserta. E quando eu comecei a ouvir aquelas pessoas, quando eu comecei a perceber que existia possibilidades e que aquelas pessoas estavam ali dizendo, não, tem caminhos, né? Então, o sentimento foi um sentimento de, caramba, cadê aquela Bia aqui, né, que sempre olhou para o lado bom das coisas. Então, a imersão, aquelas pessoas, esses amigos de uma vida toda, me ajudaram a pensar na Bia lá, menina, que, sabe, que começou dentro de uma carreira de recursos humanos e que agora tinha a possibilidade de ajudar um monte de outras pessoas a fazer isso. Porque realmente, quando a gente tem o propósito de impactar a vida das pessoas, de ajudar as pessoas, e esse propósito ele é genuíno, automaticamente isso vai retornar para você. O último dia da imersão foi assim, poder pensar que realmente tinha futuro. E que mais do que futuro tinha possibilidades e muita troca. E de repente demos conta que, minha nossa, mas nós temos aqui um projeto no mundo digital. Tínhamos um nicho de mercado que eram os psicólogos e eu tinha uma sócia que era psicóloga e eu venho do mundo empresarial com uma visão bem mais pragmática que os psicólogos, então eu muitas vezes tenho dificuldade de falar uma linguagem meiga, de falar uma linguagem ponderada, porque o meu foco é resultado, o meu foco é a empresa tem que chegar ao final do ano e tem que apresentar lucros. E lucros, vendas, resultado, foco não é exatamente palavras do psicólogo do dia-a-dia. Até que chegou um ponto que nós, sem querer, tínhamos delineado um projeto que foi interessante quando reparámos que era o resultado das nossas experiências acumuladas, na minha, enquanto empresário, e enquanto gestor, e deste isto, toda a nossa experiência de vida. E a experiência de vida da Bia, enquanto também do mundo empresarial e também do mundo da psicologia. Tínhamos que testar o produto. E para isso criámos uma espécie de mentoria com 6 pessoas numa primeira fase para testarmos aquilo que nós tínhamos para oferecer e aquilo que as pessoas, psicólogos que querem trabalhar em empresas, necessitavam. Quando você faz todo o processo, quando você faz uma boa pesquisa, tem mercado e essa pessoa está tendo sucesso. É arrepiante perceber que algumas pessoas, depois de conversarem algum tempo connosco, conseguem fazer propostas, conseguem... Já temos psicólogos que há 2 meses e meio atrás não sabiam que projeto desenvolver, sabiam que queriam falar de saúde mental nas empresas, mas não se pode falar de saúde mental nas empresas porque saúde mental nas empresas não é um resultado que se traduz em lucro e por isso não interessa aos empresários. Como chamar isso de outra forma? Nós ajudamos algumas pessoas a fazerem essa transformação, essa adequação do seu projeto às necessidades do mercado e com resultados muito, muito bonitos. Nós temos neste momento já portfólios lindos de psicólogos que conseguiram encontrar uma coisa que é fantástica, que é, isso foi uma metodologia também que nós conseguimos criar fruto da experiência, mas criamos uma metodologia de forma a abranger uma quantidade vasta de serviços que o psicólogo pode oferecer, mas sem parecer às empresas que é uma mistura de vários assuntos. É interessante, aqui há uns dias fizeram uma pergunta que nunca me tinham feito e foi uma pergunta muito direta. Perguntaram-me, Fernando, o que é que o motiva a fazer Psicólogos in the Company? E a gente tem recebido depoimentos de pessoas que dizem assim, nossa, vocês acreditam mais em mim do que eu mesma. Então, se eu pudesse retomar essa conversa com eles, eu não teria esperado tanto tempo. E essa segurança, ela vem de orientações, assim, importantes em relação aos contratos. Então, tem muita coisa mudando
desde que eu conheci a Bia e o Fernando. O Fernando faz parte da família. Nós temos uma relação de sociedade, mas uma relação de amizade muito forte. E aí a minha família é acolhedora. Então não teve como um português bruto não ser acolhido, como ele brinca, né?